Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 47. Hoje nós vamos fazer esse tutorial aqui, ó. Esse tutorial é do grupo 5, ou seja, ponto pipoca com ponto meio segredo. Bom, na penúltima aula, na aula 45, nós fizemos este aqui, ó, com ponto pipoca o tempo todo, na carreira pelo direito. E na carreira pelo avesso, só ponto meio segredo. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente pode também fazer essa variação aqui, ó. Você pode fazer o ponto pipoca saltando, fazendo ele enviesado, ou seja, você salta um, na próxima carreira você põe onde você tinha saltado e fica esse desenho aqui bastante interessante. Então, vamos a esse tutorial de hoje. Nós vamos usar esse fiozinho aqui de algodão, né, mais grossinho, que é um pequeno cordãozinho, porque assim eu acho que fica mais fácil para vocês aprenderem com um fio um pouquinho mais grosso. Se o fio é mais grosso, a agulha também é um pouco mais grossa, né? 2 milímetros a agulha. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Nós vamos começar fazendo o ponto meio segredo normal, né? 2 voltas na agulha e vamos fazer a primeira correntinha. Feita a primeira correntinha, então nós vamos fazer uma correntinha do ponto meio segredo, uma correntinha grande, uma pequena, um ponto baixo, uma correntinha. Este é o ponto meio segredo tradicional, tá, moçada? Não é variação do ponto meio segredo. É o ponto meio segredo tradicional. Então, nós vamos fazer ele. Eu falei quantas vezes? Deixa eu conferir aqui para fazer uma amostrazinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer 8. Para ficar um pedacinho que dê para vocês acompanharem. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, o ponto meio segredo tradicional. Conforme eu já ensinei para vocês, que ainda não teve a oportunidade de aprender, volta lá na aula de revisão número 1, porque lá a gente ensinou com bastante detalhe, né? Como que se faz esse ponto meio segredo. Vamos ver quanto que nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um vai ser o suficiente. Vamos fazer um ponto meio segredo, 1, 2, 3 correntinhas, para nós fazermos a virada, né? Fazendo a virada, então, como que nós vamos proceder? Nós vamos colocar um ponto meio segredo da virada, o ponto pipoca, um ponto meio segredo prendo, outro ponto meio segredo, outro ponto pipoca, e vou nessa sequência assim toda a carreira. Então, nós vamos colocar aqui na virada um ponto meio segredo. E agora, nós vamos já começar a fazer os pontos pipoca. Prestem atenção aqui, ó. A carreira do ponto meio segredo sempre é assim, um fio para baixo, 2 fios para cima, tá, moçada? Essa pipoca aqui, vamos ver, acho que com 5 pontos altos vai ser o suficiente. Passa 1, passa 2, passa 2, outra laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, outra laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, outra laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, outra laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, vai ficar um ponto de um bom tamanho. Então, vamos fechar aqui o ponto pipoca, né? Fechamos o ponto pipoca, uma correntinha. Vamos prosseguir com o ponto meio segredo. Um ponto meio segredo. Eu gosto sempre de segurar na base do ponto meio segredo para que esse fiozinho aqui separado, ele fique um pouquinho maior do que os dois juntos, porque assim o ponto meio segredo fica mais bonito. Prendo com o ponto baixo, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Vou fazer outro ponto meio segredo, uma correntinha, uma laçada na agulha. Agora, vamos fazer novamente um ponto pipoca aqui, ó. Vamos colocar aqui os 5 pontos altos. Eu pus 1,
laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, 5 pontos altos. Então, nós vamos agora prender o pontinho pipoca com ponto baixo. Uma correntinha e vamos prosseguir, né, moçada? Fazendo um ponto meio segredo. Vamos prender o ponto meio segredo aqui, ó. No ponto meio segredo próximo da carreira de baixo. Vamos fazer um próximo ponto meio segredo. E já vamos dar a laçadinha, que já está na hora de fazer o pontinho pipoca. E assim, dessa forma que nós fizemos até agora, ó, nós já colocamos aqui 2 pontinhos pipocas. Nós vamos terminar então essa carreirinha aqui, para a gente prosseguir, para vocês verem como é que fica. Prontinho, né, queridas? Nós encerramos aqui, ó, nós fizemos, né, toda a carreirinha com o ponto pipoca. Então, agora nós estamos aqui, ó, nós estamos na virada, né? Vamos fazer, já fiz uma correntinha, então vamos fazer 2, 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto meio segredo. E vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Vamos fazer novamente um ponto meio segredo. E vamos prender somente nos pontos meio segredos, tá? Da carreira de baixo. Então, agora, a carreira pelo avesso de volta, ela é só ponto meio segredo. O tempo todo. Então, estamos fazendo aqui, ó, os pontos meio segredos. E prendendo somente em pontos meio segredo. O tempo todo. Prendendo aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Mais um ponto meio segredo. Prendo aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Estamos encerrando a carreira pelo avesso, escapulindo, mas a gente pega, não tem problema. Vamos prender aqui, ó, no último ponto meio segredo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e proceder com a virada, fazendo um ponto meio segredo. Agora nós vamos verificar qual é o ponto meio segredo que ficou no meio, para a gente fazer agora a pipoquinha no meio. Então, vocês estão vendo, ó, que aqui fica em cima, então não interessa. Interessa nessa aqui que está no meio. Então, vamos prender aqui normalmente. E agora vamos fazer mais um ponto meio segredo, porque agora é a vez de fazer a pipoca, né? Vejam vocês que agora está aqui no meio. Então, é aqui que nós fazemos a pipoca. Conforme aqui no tutorial, ó, vocês podem perceber aqui, ó. A pipoquinha, então, ela é feita aqui no meio, ó. No meio das duas da primeira carreira de pipoca. Então, vamos fazer agora os 5 pontos altos. Passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Estamos com 5 pontos altos, porque aqui é grosso, não precisa de tanto ponto alto. Se fosse uma linha mais fina, talvez eu colocasse mais pontos altos, né? Aqui o ponto meio segredo, vou prender aqui. Então, agora fica repetitivo, né? Fica igual a segunda carreira que nós fizemos. É um ponto meio pipoca, um ponto meio segredo para prender no próximo. Agora já é a vez do ponto meio pipoca de novo. O ponto pipoca tem meio não, é inteiro. Um ponto alto, 2 pontos altos,
3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Fizemos isso? Vamos prender aqui o ponto pipoca. Um ponto meio segredo para prendermos no próximo ponto meio segredo, que está aqui, ó, na carreira de baixo. Mais um ponto meio segredo, mais um ponto pipoca. Então, vocês estão percebendo, né, queridas? Que fica um trabalho, agora já está repetitivo, né? Agora nós vamos terminar essa segunda carreirinha de ponto pipoca para a gente voltar e mostrar para vocês. Então, queridas, vocês estão vendo que nós fizemos o ponto pipoca e a última pipoquinha ficou bem no último ponto meio segredo da carreira de baixo. Isso não tem o menor problema. Então, agora nós vamos fazer a carreira pelo avesso. Aliás, eu tenho que subir 3 correntinhas, eu só já tinha feito uma. 2, 3 correntinhas. Vamos fazer o ponto meio segredo e vamos virar e vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Bom, essa carreira aqui, ó, pelo avesso, então vocês já perceberam que ela é bastante simples, porque é só ponto meio segredo preso com ponto baixo em ponto meio segredo. Não tem outra variação. É só esse o trabalho, né, que a gente tem com esse ponto meio segredo. Então, nós estamos fazendo a carreira de volta, que é pelo avesso no caso. Então, se fosse circular, né, moçada? Não teria carreira pelo avesso. Ou se fosse redondo, por exemplo, né? Uma sainha, uma manguinha. Se fosse redondo, não teria carreira pelo avesso. Isso não tem problema nenhum, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Aí vocês usam aquela técnica de mudança de carreira, né? Com o ponto meio segredo, que eu já ensinei para vocês, até demais de alguma forma diferente. Chegamos na esquina, então o que é que nós vamos fazer? 1, 2, 3 correntinhas, a virada, o ponto meio segredo que é de praxe. E agora vamos ver onde que nós vamos fazer o ponto pipoca. Vejam vocês que agora, ó, eu vou ter que fazer o ponto pipoca, vejam vocês, ó, na reta desse. Eu vou fazer aqui, aqui, para desencontrar. Então, agora, o primeiro, eu já faço o ponto pipoca. Então, nós vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3. Estou andando um pouquinho mais rápido, porque isso aqui vocês já sabem, né? Ponto alto. 5 pontos altos. Então, vamos prender aqui para fazer o ponto pipoca. Agora, nós vamos fazer um ponto meio segredo. Prender no ponto meio segredo da carreira de baixo. Vamos fazer mais um ponto meio segredo. Agora, vejam vocês, ó, que já está na hora de fazer o ponto pipoca de novo. Então, depois que vocês pegarem, né, a manha desse tutorial, então fica muito fácil de fazer, porque são pontos pipocas desencontrados, sempre feitos na carreira pelo direito. E a carreira pelo avesso, nesse caso, porque é para lá e para cá, né, é uma amostrazinha, então a gente faz sempre a carreira pelo avesso, só com pontos meio segredo. E o resto é tudo repetitivo. Então, vocês estão percebendo que com esse cordãozinho mais grosso, ó, vejam vocês, como que o trabalho fica bastante interessante, né? E fica em 3D, repolhudinho, fica muito bonito. Isso com o fio mais grosso, né? Agora nós temos aqui um tutorial, que é com o fio mais fino, que foi onde nós fizemos o ponto, que eu trouxe para vocês verem como que uma amostra, quando ela está maior e com uma linha um pouquinho mais fina, né? Igual vocês estão vendo aqui agora, ó,
como que fica também muito bonito quando a linha é um pouquinho mais fina. Nesse caso aqui, por exemplo, é a linha Cleia branca. Mas a gente está fazendo do mesmo jeito. Mas conforme eu disse para vocês, quando a linha é mais fina, convém aumentar um pouco o ponto alto, né? Então aqui nós estamos colocando 6 pontos altos, tá, moçada? Nós estamos na carreira pelo direito, fazendo as pipoquinhas. Então nós vamos colocar aqui 6 pontos altos. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 1, passa 2, passa 2, passa 1, passa 2, passa 2, passa 1, passa 2, passa 2. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloquei 6, para ficar uma pipoquinha mais repolhudinha, mais engraçadinha. Então aqui nós estamos prendendo já essa pipoquinha, uma correntinha para o ponto meio segredo, né? Vamos fazer o ponto meio segredo. Vou prender aqui, ó, no próximo. Outro ponto meio segredo. A laçada para pipoquinha. 6 pontos altos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, passa 1, passa 2, passa 2, 6. Vamos pegar aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto alto e prender com ponto baixo. Uma correntinha, mais um ponto meio segredo. O cuidado com o ponto meio segredo tem que deixar um fio para a esquerda e 2 para a direita. Vamos prender aqui no próximo. Mais um ponto meio segredo. E aqui a última pipoquinha desta carreira. Sempre eu prendo, ó, com 2 fios para cima e um fio para baixo. Tem que ter laçada na agulha. Vamos fazer o ponto alto. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2, laçada. Passa 1, passa 2. Já temos 5, o último ponto. Passa 1, passa 2. Vou soltar. Vamos prender aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto e vamos prender com ponto baixo. 1, 2, 3, vamos virar e fazer o ponto meio segredo, que é a carreira pelo avesso, né? Ponto meio segredo, você só prende ele em pontos meio segredos. Da mesma forma que eu fiz no cordãozinho, nós estamos fazendo aqui, ó, nesta linha mais fina. Gente, a grossura da linha não tem nenhum obstáculo, né? Para vocês fazerem todos esses tutoriais que nós estamos ensinando aqui para vocês. É só vocês adequarem a grossura da linha com a agulha, para não ficar inadequado, para vocês conseguirem tecer de uma forma que o crochê renda, né? E vocês conseguirão belos resultados com esses tutoriais, indiferente do fio que você está usando, tá? Pode ser fio mais fino, pode ser médio, pode ser fio grosso, cordão mesmo mais forte, lã. De lã, então, esse ponto meio segredo fica lindo, moçada. Dá cachecol, trabalhos maravilhosos. E assim, qualquer tipo de crochê ao qual você dedica, qualquer segmento do crochê, esses pontos, esses tutoriais, eles vão ficar muito bem em qualquer um deles. Então, nós estamos encerrando aqui a carreira para que essa amostra ela fique bem organizadinha, né, moçada? Porque nós fizemos a gente tem, né, uma pasta onde a gente coloca todos os tutoriais para que vocês possam
ter a chance de falar, tive dificuldade na aula número tal. Então eu vou lá na pasta, pego a aula e a gente refaz, né? Uma outra aula tirando as dificuldades. Então esse é o tutorial de hoje, tá, moçada? Agora eu queria mostrar para vocês também que com essas pipoquinhas vocês podem variar assim de várias maneiras. Vejam vocês aqui nesse tutorial. Nesse aqui, por exemplo, nós estamos fazendo carreirinhas de pipoca na vertical, em pezinhas. Então, assim, com o ponto pipoca dá para vocês fazerem uma variação muito grande só com o ponto meio segredo e com o ponto pipoca. À medida que a gente for tendo mais oportunidade, nós vamos mostrar para vocês mais variações. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender. Isso ajuda muito o nosso canal. E coloquem para mim nos comentários se vocês estão tendo alguma dificuldade, se vocês têm alguma sugestão para dar. Eu ficaria muito satisfeita se vocês colocassem fotografias de algum modelozinho que vocês já tenham feito. Isso vai me deixar muito alegre de estar sempre disponível para ajudá-las e para que nós possamos compartilhar conhecimentos. Que Deus as abençoe poderosamente, minhas queridas. Fiquem na graça